Aleluia. Vocês estão bem, irmãos? Tudo bem? Se você está quente aqui, espera abrir aquela porta no final do culto. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, né? Nesse feriadão. Mas você está aqui, enfrentando o calor de Sapiranga, né? E obedecendo, né? Obedecendo o convite do Espírito Santo, né? Esse convite do Senhor que Ele trouxe para mim e para você nessa noite. É porque, irmão, por que o Senhor fez esse convite para você estar aqui? Porque é obrigado você estar todo domingo? Quem aqui é obrigado a estar todo domingo aqui na igreja? Exato. Mas agora eu pergunto, quem ama estar na presença de Deus como igreja todo domingo? Amém. E é por isso que quando o Espírito Santo nos convida, nós não pensamos duas vezes. Aliás, a gente pensa uma, duas, três vezes, né? Vamos ser realistas. Mas é porque nós amamos o Senhor. E porque nós amamos o Senhor, sabemos que Ele nos ama ainda. Nós escolhemos a boa parte, escolhemos a parte, escolhemos o Senhor. Mas antes de nós termos escolhido Ele, Ele escolheu a mim e a você. E isso é privilégio. Isso é privilégio. Então, irmãos, hoje à noite você foi escolhido para receber uma palavra de bênção da parte do Senhor. Não é uma palavra do pastor, não é uma palavra de uma pessoa, de um homem. Não, é a palavra do Senhor, que vai mover o nosso coração, vai transformar a nossa vida, se assim nós cremos e assim nós obedecermos. Então, prepara essa boa terra para receber essa semente maravilhosa da palavra de Deus, essa semente que vem do alto. Você é boa terra? Amém? Você é boa terra? Eu vou estar chamando de vez em quando vocês, porque o calor às vezes nos cansa, né? Às vezes o calor nos cansa, mas eu vou estar chamando os irmãos, perguntando algumas coisas, mas fica bem atento àquilo que o Senhor tem para trazer ao nosso coração nessa noite. Você pode abrir a sua Bíblia, vai ser um trecho bem curtinho, mas eu quero que você abra no livro de Lucas, no capítulo 9. E no versículo 20, mas vamos orar. Pai, no nome de Jesus, essa palavra é tua, ela vem da tua parte, o Senhor tocou no meu coração, mas Pai, existe algo limitado da minha parte, mas no Senhor não há limites. Então nós pedimos que essa noite, o Senhor venha falar a cada um de nós, o Senhor venha trazer uma palavra transformadora, uma palavra, Senhor, a qual, Senhor, nós sairemos deste lugar diferente do que da forma que nós chegamos. Nós queremos te agradecer por este lugar, por esse ambiente, queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez, e agora, Senhor, os nossos ouvidos, nossa mente, o nosso coração, estão preparados para receber aquilo que tu tem para cada um de nós, no nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Lucas 9, 20 diz assim: e vocês, o que dizem? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Até aqui. Imagina Jesus perguntando hoje para mim e para ti: e aí, fulano, quem tu diz que eu sou? Quem eu sou? Você saberia responder essa pergunta direta e reta para Jesus? Porque tem dois sentidos se nós formos ver. Aqui a palavra de Deus está nos trazendo, a palavra de Lucas está nos trazendo que ele perguntou aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Mas antes, no 18, diz assim, que Jesus estava com os discípulos, então perguntou: quem as multidões estão dizendo que eu sou? E depois ele pergunta: e quem vocês dizem que eu sou? E nós podemos ver essas duas situações, irmãos.
Nós podemos ver Jesus interpretando como se Jesus dissesse para os discípulos: quem vocês, o que está no coração de vocês, qual que é, no que vocês acreditam em relação a mim, o que vocês têm em relação a mim. Mas a gente também pode pensar que Jesus disse assim, o que vocês estão dizendo para eles que eu sou? O que vocês estão revelando sobre a minha pessoa à multidão? Porque a multidão está dizendo o quê? A multidão, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas do passado. Tudo bem, a multidão está dizendo isso, mas quem vocês estão dizendo que eu sou? Para a multidão, digam para mim quem eu sou. Agora essa é a pergunta, meu irmão. Quem nós dizemos que Jesus é? Quem é Jesus? Quem é o Senhor que nós dizemos que é o nosso Senhor e Salvador? Quem é essa pessoa? Quem nós dizemos que Ele é? E isso, muito da nossa resposta, ela está baseada no que a gente vive, da forma que nós nos relacionamos com Jesus, e a pessoa de Jesus, e a pessoa do Espírito Santo. Quando nós vemos aqui, Jesus pergunta aos discípulos: e vocês dizem quem eu sou? Quem se levantou? Pedro se levantou para responder, e Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo de Deus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas um outro apóstolo, e um tempo depois, não é Jesus quem pergunta para ele, Jesus tem que responder para ele quem ele é. Quando nós vemos Pedro respondendo sobre isso: tu és o Cristo, e Jesus disse o que para ele? Não foi tu que entendeu isso, mas veio essa revelação ao teu coração. Deus revelou isso ao teu coração. Por quê, meu irmão? A resposta, eu entendo que ela é muito simples. Porque Pedro andava com Jesus. E porque Pedro andava com Jesus, ele teve a oportunidade de receber essa revelação de Deus. Revelações só são dadas da parte de Deus para quem anda com Deus. Revelações da parte do céu só são entregues aqui na terra para quem vive as coisas do céu. Pedro andava com Jesus. Então, apesar de todos os erros, apesar de muitas falhas, foi revelado a Pedro quem era Cristo. Agora nós vemos um pouco depois, no livro de Atos, Paulo, no momento em que ele cai do cavalo, fica cego, aquele encontro com Jesus, Paulo pergunta: Senhor, quem é você? E o que Jesus responde para ele? Sou eu, Jesus, a quem você persegue. O que tem de diferença? Qual que é a diferença desse momento pontual de Pedro e de Paulo? Qual que é a grande diferença nisso, meus irmãos? Para Pedro saber quem era Cristo revelado do céu, e Paulo nem saber quem era. Paulo, ele não era convertido. Pedro também não era, porque Pedro negou a Jesus. Então não estava com o coração todo convertido ao Senhor. Mas existia uma caminhada com Jesus, existia uma intenção de viver os ensinamentos de Jesus, de viver os milagres de Jesus. Pedro andava com Jesus, mas Paulo não conhecia a Jesus. Quem é o Senhor? Meu irmão, misericórdia se nós fizermos essa pergunta. Misericórdia da nossa vida se nós chegarmos ao ponto de fazermos uma pergunta como essa que Paulo fez: Senhor, quem é você? Porque o Senhor, ele se apresenta, ele se revela todos os dias. Deus se revela todos os dias. Jesus se revela todos os dias. Deus
se revela através do Espírito Santo todos os dias. Agora, eu consigo ver este revelar, essa revelação do Espírito Santo, quem é Jesus, quais são os propósitos, qual a intenção de Jesus, se eu andar com Jesus. Concordam ou não concordam? Sim ou não? Eu vou saber as intenções. Sexta-feira saímos, pastor Elias e eu, te deu uma banda, de carro. O homem tem frio de ar-condicionado, tive que diminuir o ar-condicionado. Eu conheci mais coisas do pastor Elias, porque nós estávamos andando juntos. Então a gente conversou, coisas que a gente não tinha conversado. Eu falei coisas sobre a minha vida para ele, e ele falou coisas da vida dele para mim, e a gente foi conversando. Sexta-feira, né, eu até fui mais devagar, porque a conversa estava muito boa, então eu não queria chegar logo ao destino. E quanto mais a gente conversava, me deu vontade de ir até a praia. Verdade, pastor Elias, me deu vontade de ir até a praia. Mas a gasolina estava bem baixa. E daí chega de passar trabalho que nem no morro, né? Chega de andar sem gasolina. Mas a gente foi se conhecer, foi conhecendo pontos um do outro. Por quê? Porque a gente andou junto, meu irmão. Nós só vamos conhecer a vontade de Jesus em relação à nossa vida se nós pedirmos ao Senhor, não orando: Senhor, qual é a tua vontade em relação à minha vida? Qual é a tua vontade? O que tu quer que eu faça, Senhor? Não. A nossa oração precisa ser: Senhor, o que o Senhor quer fazer? Qual que é a tua vontade? O que o Senhor está fazendo agora? Participa, eu quero participar disso, porque daí eu vou andar com Jesus e conhecer a vontade do Senhor. Mas daí nós vemos Paulo: Senhor, quem tu é? Eu sou Jesus a quem persegue. Por que Paulo não sabia quem Jesus era? Também entendo que é simples, porque Paulo não andava com Jesus. Paulo, ele andava em um sistema religioso. Paulo, ele era um religioso gabarito, mas ele não andava com Jesus. E esse é um ponto que nós precisamos entender, meus irmãos. Vir à igreja, ter a comunhão com a igreja, é o início. É o início, é aqui que nós vamos nos fortalecer. É aqui que nós vamos estar próximos uns dos outros, próximos do propósito de Jesus, porque o propósito de Jesus é que nós sejamos um. Assim como Ele é um no Pai, Ele quer que sejamos um nele, como igreja. Esse é o propósito de Deus, por isso que nós nos reunimos como igreja. O livro de Hebreus também nos diz para nos reunirmos como igreja, mesmo quando está 40 graus. Glória a Deus porque tu está aqui essa noite. Mas Paulo, ele andava em um sistema religioso, ele não andava com Jesus. E quando nós andamos, meu irmão, imaginando que nós estamos na presença de Jesus, porque nós batemos cartão, porque nós somos direitinhos, porque nós somos éticos, existe um perigo nisso, de nós não sabermos quando Jesus se apresenta, de nós cairmos do cavalo e não enxergarmos quando Jesus está chegando próximo a nós, quando Jesus, ele quer fazer algo através de nós. Jesus, o Senhor, ele conhecia o coração de Pedro, mas ele conhecia o coração de Paulo também. E no final nós vamos ver que Paulo teve a sua grande oportunidade. Um coração legítimo é um coração que crê. Temos corações aqui que creem no Senhor? Amém, glória a Deus. Então esse coração legítimo, o que é legitimidade, irmãos? É uma qualidade de ser reconhecido reconhecido como válido, aceitável dentro de determinado contexto. Então, se nós temos um legítimo coração, um coração que crê, nós temos um coração que é aceitável da parte do Senhor. Ter um coração que crê é ter esse coração reconhecido da parte de Deus. Eu queria trazer um exemplo só sobre a legitimidade em relação ao reino de Davi. Atos 13, 22 diz assim: e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando um testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Percebe, irmão, a importância de ter um coração que crê, um coração que ama,
um coração que é legítimo às coisas do alto, um coração que é legítimo às coisas do Senhor, da eternidade. Porque Davi era um menino aqui está falando sobre Atos, mas lá no livro onde o profeta Samuel unge, ele era um menino, não era reconhecido por ninguém, mas o Senhor já reconhecia o coração dele. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, às vezes nós passamos a semana toda sem ganhar um aperto de mão, um bom dia, um boa tarde ou um boa noite, a não ser no grupo do WhatsApp da família. Bom dia, boa tarde, boa noite, isso a gente ganha bastante. Mas às vezes a gente passa semanas sem ganhar um tudo bem, sem ganhar um abraço. Parece que a gente foi esquecido por todo mundo. Mas quando nós nos deparamos com uma palavra como essa, que achou em Davi um homem segundo o coração, irmão, acha que o Senhor não está esperto? O Senhor não está vendo que você tem um coração segundo o coração dele? Mesmo que os homens não vejam, mas o Senhor vê que o seu coração é voltado para o Senhor, para as coisas eternas. E nesse momento, meus irmãos, o Senhor está legitimando o teu coração, está aceitando o teu coração, está aceitando a tua vida. Por quê? Porque o Senhor aceita um coração que tem as expectativas no eterno e não nas coisas terrenas. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós entregamos o nosso coração a Cristo, nós não mais entregamos o nosso coração às coisas terrenas e visíveis. Eu aprendi isso na quinta-feira. Então nós começamos a ver, a saber que o nosso coração está legitimado a fazer a obra de Deus, a assumirmos situações aqui na terra para o reino de Deus. Mas ninguém me usa, o Senhor não fala comigo. Meu irmão, se tu tem um coração segundo o coração de Deus, Ele está falando diariamente contigo, é isso. Mas agora a questão é se você está ouvindo, a questão é se nós estamos ouvindo. Então nós vemos tipos de reis, quando nós olhamos a história de Israel. Eu queria só trazer um paralelo entre Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e Saul, que era um homem muito melhor preparado, um rei muito melhor preparado, só que ele não era um rei que tinha o coração segundo o coração de Deus. E às vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e vemos pessoas muito melhores preparadas. Agora a gente olha na internet e vê centenas de pessoas muito melhor preparadas do que nós. E porque nós vemos essas pessoas muito melhor preparadas que nós não fazemos, damos um passo para trás, aonde o Senhor, pelo contrário, Ele olha o nosso coração. Você tem um coração do Senhor, foi você que me disse. Foi você que me disse, você tem um coração voltado para o Senhor. Agora, este coração voltado para o Senhor, ele precisa fazer a obra do Senhor. Ele precisa fazer a vontade do Senhor. 1 Samuel 16:1 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena do Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite, ponha-se a caminho, e vou lhe enviar você a Jessé, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser o rei. Isso no verso 1. No verso 12: então mandou chamá-lo e o fez entrar. Isso Samuel chamando Davi. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se, unja, porque este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite, ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O Senhor escolheu Davi porque ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. É isso que a Bíblia está dizendo? Sim ou não? Seria injusto, só o Felipe seria escolhido, ruivo de olhos claros e de boa aparência. Seria injusto para mim, que não sou ruivo, não tenho olhos claros, mas eu tenho uma boa aparência. Pelo menos eu tenho que dizer isso, né? Eu e minha esposa concordamos com isso, e as minhas filhas são obrigadas a concordar com isso. Mas
Não, Deus não escolheu Davi por causa disso, Deus escolheu Davi por causa do seu coração. Então esquece, meu irmão, do que aconteceu no passado, esquece, meu irmão, de como que foi vivido até agora, esquece das aparências, esquece de tudo isso. Viva a partir de agora um novo no Senhor. Receba uma nova unção nessa noite, no nome de Jesus. Receba uma nova unção no nome de Jesus essa noite. Que sua vida mude, que sua vida ultrapasse limites, que você viva uma nova experiência com Jesus, que você viva novas experiências com o Salvador todos os dias da sua vida. Deixa o que passou. Davi até aqui era um pastor de ovelhas. Davi até aqui servia o seu pai, seus irmãos, ele cuidava do que era do seu pai, e os reis eram bem pelo contrário, eles eram fortes, poderosos, estrategistas, mas Davi tinha algo que mexeu com o coração de Deus. Você tem algo que mexe com o coração de Deus, meu irmão, é a sua fé, é a sua esperança em Cristo, é o seu amor a Jesus, isso mexe com o coração de Deus. E mesmo assim, Davi não sendo estrategista, não sendo um rei forte e poderoso, o que aconteceu quando ele enfrenta o Golias? Botou o cara para deitar, apagou o cara, apagou o gigante, aquele que vinha contra o reino de Deus. Quem é esse incircunciso? Quem pensa que é esse otário para falar contra o reino de Deus, para tentar destruir o reino de Deus? Quem pensa que é? Olha o coração desse cara, olha o coração desse homem. Não era um coração, nossa, que amoroso, né? Olha só, nossa, ele é pacato. Ele enfrentou, o pastor Jonas pregou na semana passada, ele enfrentou leão, enfrentou urso, sabe? Ele enfrentou o que precisou enfrentar para cuidar daquilo que o pai dele, desde do rebanho do seu pai carnal, seu pai Jessé, ele cuidou, e depois ele cuidou do que era do seu pai da eternidade, do povo de Deus. Ele cuidou com o coração no Senhor, ele não tirou os olhos do trono do Senhor, ele não tirou os olhos da vontade do Senhor. Irmãos, é isso que às vezes nos impede de vencer as nossas batalhas. Foi a ministração de antes. Existem coisas que nos impedem de olhar para o trono do Senhor, nos tiram da visão, nos tiram do lugar que o Senhor quer que estejamos, que é no centro da sua vontade. Ah, mas eu não tenho certeza se eu sou um escolhido do Senhor. Eu amo o Senhor, mas não sei se Ele quer me usar. Não sei se eu tenho algo para apresentar ao Senhor. Presta atenção, 1 Coríntios 1:27 diz o quê? Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Eu teria condição de estar aqui, irmãos? Não. Mas o Senhor, Ele faz coisas da forma que Ele quer. Agora, eu me entreguei para o Senhor fazer a vontade dEle? Sim, desde muito novinho, mas não é sobre mim que eu quero falar, é sobre o que Cristo pode fazer, através de você, porque não é homem, é Deus que é poderoso, é Ele que faz as coisas loucas confundirem as sábias, é Jesus que faz as coisas fracas confundirem as coisas fortes. Agora nós precisamos, como diz 2 Coríntios 13, do 5 ao 7, examinem-se a si mesmo, e verifiquem se estão praticando o que afirmam crer, assim vocês poderão ser aprovados. Essa é a diferença de Pedro e de Paulo. Com quem você está parecido, meu irmão? Nesse momento aqui da pergunta de Jesus para ambos, você é mais parecido com Pedro, que anda com Jesus e tem a revelação do alto, ou você está mais parecido com o apóstolo, ainda com Saulo? Não vamos botar Paulo, Saulo. Você está mais parecido com Pedro ou com Saulo? Sua vida está mais inclinada para Pedro ou para Saulo? Está mais inclinada para tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou está mais inclinada para quem é você? O que é isso que está acontecendo?
E tudo isso, irmãos, nós precisamos examinar o nosso relacionamento com Jesus, verificar se nós estamos realmente praticando aquilo que nós cremos, ou se nós praticamos até ali. Até aqui eu consigo praticar, Jesus. A partir daqui eu não quero, não, isso eu não consigo renunciar, isso eu não consigo parar, isso eu não consigo fazer. Até onde? Examine, vamos nos examinar nesse momento, para nós sabermos se nós estamos mais parecidos com Pedro ou com Saulo, porque nós precisamos, assim como nós vamos ver aqui, a palavra de Deus nos mostra aqui, mas assim como Saulo venceu, meu irmão, que daí ele ficou parecido com os apóstolos de verdade, eu e você, até hoje, se estávamos parecidos com Saulo, a partir de hoje não mais, porque uma nova unção está sobre a nossa vida, amém? Algo novo está sobre a nossa vida. A Bíblia nos faz, até aqui, estão entendendo, irmãos? Você pode dizer um amém então? Um glória a Deus, para eu saber que vocês estão aqui? Sim ou não? Glória a Deus? Tá, não estou sozinho, tá ótimo. O livro de Hebreus, no capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. E lá no verso 39 diz assim: todos estes, mesmo tendo obtido um bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Várias vezes eu me peguei pensando sobre esse verso, me pegando nesse verso, de dizer assim: meu Deus, esses homens e mulheres fizeram tudo o que fizeram, e não conseguiram alcançar a promessa. Por quê? Que injusto! Fizeram tudo o que Deus pediu e não alcançaram a promessa. E eu quando estava meditando sobre isso aqui, algo que o Senhor falou no meu coração, que esses homens, a preocupação deles não era receber as promessas terrenas, porque os olhos e o coração deles estavam firmados naquilo que era eterno. Sabe, irmãos, nós ficamos às vezes tão tristes, tão chateados, tão irritados, tão irados, por às vezes não alcançar coisas que a terra pode nos dar, que às vezes até achamos que somos merecedores, e às vezes nós paramos e pensamos assim: que injustiça, por que isso está acontecendo? Mas daí nós vemos que então o nosso coração, a palavra de Deus, ela nos mostra que quando nós pensamos dessa forma, quando nos falta algo aqui, é porque o nosso coração, ele não está totalmente voltado às coisas eternas. Existe um amorzinho, né? Existe uma coisinha pelas coisas terrenas. Ah, pastor, tu não quer que eu viva bem aqui, meu irmão? Não é questão de eu querer ou não. A questão é que a Bíblia ensina, através do salmista, que fui novo, eu sou velho e jamais vi o justo mendigar o pão. Não vai faltar nada para você, não é eu que digo o que você merece ou não. Não sou eu. Mas a grande questão é que se nós mudamos a nossa forma de vivermos o nosso relacionamento com Jesus, dependendo daquilo que nós recebemos, porque às vezes nós não vamos receber tudo. Estes homens, heróis da fé, não é qualquer, desculpe o termo, qualquer pangaré. Não é qualquer, sabe, qualquer um que apareceu aqui do nada. Heróis da fé, apesar de terem obtido um bom testemunho, não obtiveram a concretização da promessa. Irmãos, quando nós chegarmos ao céu, nós vamos ver eles lá. Meu Deus do céu, vocês não vão para o céu? Vamos de novo, eu vou dizer de novo e daí vocês vão entender. Quando nós chegarmos ao céu, posso ouvir um amém? Meu Deus, que susto, igreja, que susto. Mas quando eu e você estivermos na glória com o Senhor Jesus, nós vamos ver esses heróis da fé. Agora, se você tiver dúvida e quiser perguntar para eles, e se der para perguntar, pergunta. Mas a grande questão é que aqui não era o que movia o coração deles, as coisas terrenas. Isso não movia o coração deles. O que movia o coração deles era aquilo que estava na eternidade. E para o último ponto da palavra: a graça não te fará voltar para a casa
triste. Abra aí a tua Bíblia no livro de Marcos, por favor, no capítulo 10. E no verso 17. E aqui está o tema da palavra. Acharam? Amém? Não vi barulho de folha? Já estava em Marcos? Estou brincando, irmãos. Pastor, gosta das folhas. Não, eu gosto que tenha a Bíblia. Pode ser no celular, não tem problema nenhum. Do 17, Marcos 10, 17, diz assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro, e ajoelhando-se, disse diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra o seu pai e a sua mãe. Então o homem interrompe e responde: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com muito amor, disse: o muito amor é minha parte. Só uma coisa falta a você: vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: como é difícil para alguém que tem riquezas entrar no reino de Deus. Até aqui. Irmãos, aqui, quando e eu quero me deparar nessa questão, principalmente no 22, que diz assim, que ele, contrariado com a palavra de Jesus, retirou-se triste. O que estava no coração desse homem? O que tinha no coração desse homem? Porque assim, ele, segundo a palavra dele, ele não matava, não cometia adultério, não furtava, não dava falso testemunho, não defraudava ninguém, honrava o pai e a mãe dele. Mas, quando Jesus pede para que ele venda tudo e dê aos pobres, ele retirou-se daquele lugar, das palavras de Jesus, triste. Por que será? Era um cara gabarito nos mandamentos, mas nos mandamentos, na religião, ele era um cara gabarito na igreja dele, mas quando Jesus se apresenta a ele, se revela a ele e pede algo para ele, ele se retira triste. Por quê, irmãos? Porque a alegria dele não estava naquilo. A alegria dele, nesse caso deste homem, a alegria estava na riqueza. Ah não, pastor, se é questão disso, eu estou tranquilo, pode botar o meu nome no lugar do jovem rico aqui, não tem nada, essa situação, em relação às riquezas, está tudo certo, ok. E em relação às demais coisas, quando é que Jesus nos pede algo e nós saímos tristes? Já aconteceu disso? Em um encontro com Jesus, você sair triste? Paulo, no encontro com Jesus, ele saiu cego. Esse homem aqui, esse jovem rico, como fala, ele saiu triste. Sabe quando nós saímos tristes, irmãos? Quando Jesus está nos ensinando algo, quando Jesus está nos revelando algo que precisa ser mudado na nossa vida. Só que aquilo ali faz parte do amor da nossa vida. O amor da vida deste rapaz, deste homem, era a riqueza. O que tem sido um amor maior na tua vida do que Jesus? Tudo aquilo que o Senhor pede para que você entregue para Ele,
ou tudo aquilo que o Senhor pede para que você retire da sua vida e te deixa triste, isso você tem amado mais do que a Jesus. E é isso que é importante, voltarmos para 1 Coríntios e examinarmos a nossa vida, examinarmos como que nós estamos vivendo aquilo que nós dizemos que cremos. É muito importante, irmãos. Este rapaz, este homem, ele vivia corretamente os mandamentos, mas ele amava algo que não estava explícito nos mandamentos. Ele amava a riqueza. Nós amamos situações que nos impedem de ter uma vida plena no Senhor, porque uma vida plena no Senhor é quando nós estamos totalmente entregues no Senhor. Sim ou não? Vocês concordam ou não? Sim, completamente. Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos viver uma vida que alegre ao Senhor. O que alegra ao Senhor? Qual que é a alegria? O que o Senhor espera de mim e de você para alegrar o coração dele? Ele espera que eu fale de Jesus para as pessoas. Ele espera que eu fale, que eu tenha um cargo na igreja. Ele espera que eu não sei, pode passar um monte de coisa na nossa cabeça. Está me faltando agora vocabulário. Ele espera muitas coisas que a gente acha que vai alegrar o coração de Deus, mas quando nós vamos lá para a palavra de Deus, que é o que nos rege, no Salmo 51, o salmista diz: os sacrifícios que agradam, que deixam Deus feliz, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, esse Deus não desprezará. Todo o esforço que esse rapaz fez para cumprir os mandamentos, não era o bastante para alegrar Jesus, porque o coração dele não era um coração quebrantado, o espírito dele não era um espírito quebrantado, o coração dele não era um coração quebrantado e contrito. Por isso que ele desprezou andar com Jesus. Ele seria um discípulo de Jesus, ele andaria com Jesus, ele faria mais do que falar que cria em Jesus, ele seria alguém que andava com Jesus. Meu irmão, às vezes nós dizemos que andamos com Jesus, mas no primeiro momento que Jesus nos pede algo, nós nos entristecemos, porque a gente não quer entregar aquilo ali. Agora, se nós não entregarmos, nós não teremos uma vida plena, entende? Entende a importância de nós entregarmos toda a nossa vida para Jesus? Não é só para dizermos Jesus no louvor ou na oração pós-palavra, sabe? Porque senão fica só aquele cotidiano, aquela religiosidade, irmãos. No louvor você diz: eu entrego tudo. Mas na segunda-feira, quando Jesus pede algo, eu e você nos entristecemos. Por que Jesus está pedindo isso? Eu amo tanto isso, eu quero tanto ficar com isso, sabe? Precisa entender que Jesus te quer por inteiro. Jesus te quer mais do que você quer o seu trabalho. Jesus te quer mais do que você quer o pecado. Jesus te quer mais do que você quer riquezas. Jesus te quer mais. Jesus. Agora nós precisamos querer mais Jesus do que querer o pecado. Nós precisamos querer mais Jesus do que querer as riquezas. Nós precisamos querer mais Jesus do que qualquer outra coisa, para conseguirmos viver a plenitude, para conseguirmos os nossos olhos estarem sempre no trono do Senhor. Igreja, isso é muito sério, porque foi isso que quando Paulo volta a visão dele, o Saulo que não sabia nem quem Jesus era, ele vem tempos depois, 3 dias depois, volta a visão, e ele começa a ser discipulado, e ele começa a andar com Jesus, e ele começa a andar com homens de Jesus, e ele começa a andar com a igreja de Jesus, e ele começa a se preparar, e ele começa a saber que todo sábado ele tinha que estar lá na igreja, e ele começa, agora não mais por uma religião, não mais só por uma disciplina, mas agora porque ele estava sabendo quem era Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora Paulo sabia quem era Jesus. Você sabe quem é Jesus? Eu e você sabemos quem é Jesus. Os olhos de Paulo se abriram e ele reconheceu quem era Jesus. E porque ele sabia quem era Jesus, Paulo ele é açoitado várias vezes.
Quantas vezes você apanhou por causa de Jesus? Quantas vezes veio alguém aqui e nos surrou por causa de Jesus? Uma vez eu não quis vir no culto, a mãe me surrou. Mas não era por causa de Jesus, era porque eu não queria vir na igreja. Mas a mãe mostrou, Jesus quer que tu vai. Mas isso há 30 anos atrás, irmãos. Paulo foi preso. Paulo teve um naufrágio. Paulo, ele enfrentou perigos de várias naturezas. Sabe aquele que disse, quem que é o Senhor? Agora ele enfrenta perseguições, ele enfrenta rejeição. Essa questão da rejeição é muito séria. Ele foi rejeitado, mas assim, rejeitado, não foi narizinho pro lado. Não foi biquinho pro lado. Ai, não me olha mais. Não foi desse jeito. Ele foi rejeitado, rejeição, meu irmão. Não vou mais, não falo mais, não trabalho mais. Estou pensando se eu vou na igreja, estou pensando se eu vou fazer tal coisa, estou pensando se eu quero Jesus. Porque me rejeitaram. Paulo teve ameaça de morte por causa da sua fé e por causa da pregação do Evangelho. Coloca de pé aí, ô Iago, faz favor. O Iago é o nosso popstar. Por que eu estou pedindo para o Iago levantar? Não sei se vocês receberam ou olharam o jornal Repercussão essa semana. Vai passar vergonha, tu me incomoda, então tu vai... Não manda me incomodar, eu sempre digo que eu me cobro. Tem uma hora que eu me cobro. Mas, interessante. Não, fica de pé. Chamaram o Iago por quê? Porque o Iago, 2022, né, Iago? Tirou medalha de ouro no... Como é que é o nome da prova? BIMEP, que era de matemática. Então, quem precisar de um matemático, tem o Iago aí. Só que, interessante, que tu olha a foto do Iago, está escrito embaixo assim, conforme amigos. Como é que é? Me ajuda na legenda. Amigos, não é famoso, mas conhecido pelos amigos por evangelizar. Meu Deus, irmão, se você não entende o que isso quer dizer de um jovem que sai no jornal da cidade, que diz que, fica em pé, meu, porque a gente deve dar, depois eu vou conversar melhor contigo, mas a gente deve dar honra a quem merece. Cara, não é qualquer um, deixa eu dizer uma coisa para ti, Iago, não é qualquer um que sai, e a notícia que passa no jornal é conhecido por ser um evangelista. Cara, isso é forte, cara. Sabe, igreja? O Iago incomoda. Mas, quando eu vi aquilo ali, a Carla me mandou, olha só o que mandaram daí eu olhei com aquela foto, eu disse, mas o que o Iago inventou agora? E daí eu olho aquela legenda, conhecido pelos amigos como um evangelista. Daí eu chorei por causa de ti, Iago. Não de raiva dessa vez foi de alegria. Sabe, irmãos, existem homens, aleluia, pode sentar, e existem homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, pessoas de mais idades que estão famintos por Jesus. Por quê? Porque a esperança deles não está naquilo que é visível, a esperança deles está naquilo que é eterno. Cristo é a esperança deles. A esperança em Cristo nos legitima a sermos chamados filhos de Deus. Eu falei para ele, mandei um áudio para ele, ô Iago, cara, tu é o Paulo desses dias, porque ele faz a galera passar vergonha. Fulano, olha lá, tem 2 lá, vamos lá falar de Jesus para ele. Ele é maluco, mas não para com essa maluquice, porque as coisas loucas acontecem para confundir as sábias. Amém? E eu te tenho como exemplo, meu. Tu fez eu chorar na palavra agora aí, ô cabeçudo.
Porque Paulo, meus irmãos, apesar de todos esses desafios aqui, ele continuou firme na missão dele. Ele demonstrou uma grande resiliência e nunca abandonou a sua fé. Talvez o Iago, ou você, irmão, talvez eu não sei, não conheço a sua história. Vem, conta para mim que você é um evangelista dentro da sua empresa, e eu vou falar de ti também. Mas talvez as suas perseguições não seja a prisão, o naufrágio, não seja esse tipo de coisa, mas seja: cala a boca, não fala, olha quem tu é, olha quem é a tua família, olha o teu passado. Talvez sejam esse tipo de coisas que tentam apagar Cristo da sua vida. Lute, meu irmão, lute, não deixa, faça como Paulo fez. Ele lutou contra tudo. Acha que ele, da forma que ele era, quando ele chegava em algum lugar, alguns tinham medo, outros tinham ódio dele, mas ele, a partir do momento em que ele conheceu, ele sabia quem Jesus era, ele nunca mais abandonou a sua fé. Então, quando passa pela nossa cabeça de abandonarmos a fé, é porque nós ainda não conhecemos Jesus em sua plenitude. Aquele que conhece Jesus em sua plenitude, não passa pela cabeça abandonar a fé. Amém? Você pode colocar de pé?